Olha, eu quero já avisar vocês que a gente vai ter um tempo bom durante essa tarde. A gente vai falar de escatologia. Primeiro, eu quero tirar um pouquinho do preconceito daqueles que não têm muito conhecimento a respeito do assunto, explicar as fundamentações teóricas, doutrinárias, do porquê que a gente estuda sobre as coisas do fim, qual é o sentido disso tudo. E depois, claro, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Que tal? Eu vou pedir que o pessoal da igreja me ajude aí com microfones extras, né, de repente, para passar por eles. Um só, talvez, no máximo 2, não sei. Mas para que vocês possam fazer perguntas no microfone e aí facilita, né? Já fica mais prático. E logo em seguida eu já vou respondendo também. Tá legal? Agora, muita gente parece que tem medo do assunto da escatologia. Eu sei que existe um lado mais espetaculoso, né? Que é inclusive mais popular e é o que chama mais a atenção das pessoas em canais do YouTube que se propõem a falar sobre escatologia, que é essa questão de se falar do anticristo, das bestas do apocalipse, da tribulação, do dragão e tudo mais. Então, isso chama muita atenção. Infelizmente, há muita especulação, sensacionalismo. Não são declarações feitas com base realmente na Escritura. E os canais mais populares da internet que tratam da questão são aqueles que se baseiam em especulações geopolíticas e questões sociais, econômicas, tecnológicas. E as pessoas não estão, de fato, se baseando naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia tem muito a falar sobre escatologia. Eu vou dar aqui algumas estatísticas para vocês nunca mais se esquecerem disso. Mas, para simplificar, escatologia é isso. É o estudo do fim. Ah, Natan, como é que eu coloco aqui no meu caderninho? Pode colocar isso. É o estudo do fim, tá? Inclusive, a formação desta palavra em português, escatologia, ela é formada por 2 vocábulos gregos, como muitas outras que são usadas como termos técnicos para disciplinas do conhecimento humano, como, por exemplo, psicologia. Psicologia ela tem basicamente a mesma estrutura da palavra escatologia, que é psique, para a mente humana, para a alma humana, psique, e logos, ou logia, que é conhecimento, palavra, estudo. Então, psicologia é o estudo da alma humana. Metodologia é o estudo dos métodos. Geologia é o estudo da terra, né? Geo, de terra. Tudo termos gregos que formam termos técnicos em português para cada disciplina científica do conhecimento humano. No meio cristão não é diferente. Então, teologia é o estudo sobre Deus, angelologia é o estudo dos anjos, né? Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Escatologia é apenas mais um termo que se cunhou para se tratar a respeito do estudo do fim, tá? Então, não se assuste com a expressão. E eu quero já avisar, que eu sei que tem pessoas aqui que podem ter contato com pessoas do mundo, que tem um pouco mais de conhecimento, que existe um outro conceito para a palavra escatologia, que não é necessariamente o mesmo que nós estamos tratando aqui hoje à tarde, que é o estudo das fezes. Ouviu bem? Escatologia é um termo que é uma disciplina científica do mundo secular, no mundo acadêmico, que é uma formação universitária, tá? Que é o estudo das fezes. Outro termo que é usado como sinônimo para esse tipo de escatologia é coprologia. Então, se você estiver conversando com um universitário, um acadêmico, um professor de universidade, alguém que tem um pouco mais de conhecimento, e ele disser para você, mas escatologia não é isso, é porque ele conhece essa outra escatologia. Então, não se assuste achando que não é verdade, ou que ele está confuso, ou que te enganaram. Não, realmente existe essa escatologia do meio religioso, mas especialmente no meio cristão, que trata sobre a questão do tempo do fim, e existe essa outra escatologia, que também é chamada de coprologia, que é o estudo das fezes. Tudo bem, gente? Amém? Amém. Tá, então escatologia é sim um assunto bíblico, tem muito a se falar sobre isso na Bíblia, há muita coisa que a gente precisa dizer, mas para quebrar o preconceito, eu quero deixar bem claro que escatologia não é uma perda de tempo. Estudar escatologia não é perda de tempo. Tudo na vida da gente se baseia pelo mesmo princípio. Tudo que a gente faz, as escolhas que nós tomamos hoje, nós tomamos com base naquilo que sabemos sobre o amanhã. Sabemos ou pensamos ou esperamos do amanhã. Em termos práticos, pare para pensar. Você se relacionaria com alguém em um relacionamento conjugal que não é a pessoa com quem você espera viver?
que não têm os mesmos alvos, os mesmos objetivos, porque você deve ter uma perspectiva do que vai ser o seu futuro, né? Como você quer viver, o que você vai fazer na vida. Então você procura pessoas com as quais você quer conviver, que se encaixem neste plano futuro que você tem para a sua vida. O curso universitário, os estudos, todo o trabalho, tudo que a gente faz, até mesmo a previdência social, a preocupação com a aposentadoria, o pezinho de meia que alguém quer fazer, tudo o que a gente faz na vida é com base no que a gente espera a respeito do amanhã. É ou não é? Sim ou não, gente? Sim. Por quê? Porque o nosso futuro, ele molda o nosso presente, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito prático. Todo mundo tem um dispositivo eletrônico aí, um celular, uma coisa, um tablet, sei lá. E existem aplicativos de planejamento de rota. Cada um tem o seu preferido, mas o fato é que quando você pega ele e você quer ir para um determinado lugar que você não sabe, e você quer o auxílio ali pelo GPS, o que é que você faz? Você abre o aplicativo, a primeira coisa que o aplicativo pergunta para poder te auxiliar é: qual é o seu destino? Onde você quer chegar? A primeira coisa que ele quer saber é isso. Onde você quer chegar? Depois que você diz para onde você vai, aí ele traça a rota até o percurso, até o lugar onde você se encontra. Aquele percurso é traçado, mas o destino tem que ser muito claro, muito estabelecido. De uma forma geral, a grosso modo, nós poderíamos dizer que existem apenas 2 destinos previamente estabelecidos por Deus. 2. A eternidade em comunhão com Ele, né? E a danação eterna, ser lançado dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, a grosso modo, basicamente, podemos dizer que existem apenas esses 2 destinos. Claro que, para que a gente possa parar em um ou outro destes 2 destinos previamente estabelecidos, nós temos que percorrer o caminho certo. E é por isso que a gente precisa de orientação e de instrução. E todo mundo sabe que a palavra de Deus é a única fonte de informação segura a respeito das coisas da vida e do além dessa vida. Amém, gente? Amém. Então, você observa que escatologia é muito mais do que a gente imagina. Eu sei que existe essa escatologia universal, né? que é mais espetaculosa, que chama a atenção do povo, que fala do anticristo, das bestas do apocalipse, da tribulação e tudo mais, mas existe essa escatologia individual, que trata sobre a prestação de contas particular que cada um de nós prestará diante de Deus, porque cada um de nós prestará contas diante de Deus. Nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que nós possamos prestar contas do bem ou do mal que nós tivermos praticado por meio do corpo. Há muitos textos do Novo Testamento que ensinam essa prestação de conta particular, né? Hebreus 9:27, que é uma declaração geral sobre a vida e a morte do homem, também mostra que haverá uma prestação de contas de cada um. Lá está escrito que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E esse juízo ou julgamento, ele não vai ser feito em grupos, em classes, né? O pessoal do bairro A, o pessoal do bairro B, o povo da cidade de Belo Horizonte, o pessoal lá da banda do Nordeste. Não, vai ser um julgamento individual e particular. Então, isso também é escatologia. Inclusive, quando nós falamos a respeito da salvação, a segurança da salvação, a possibilidade da perda da salvação, tudo isso está dentro do conceito geral de escatologia. Se não é a escatologia universal, que envolve os temas como o anticristo, a tribulação, as bestas do apocalipse, o sol ficando preto, a lua vermelha como sangue, as estrelas do céu caindo pela terra, é uma escatologia que envolve a responsabilidade individual de cada um de nós. Amém, gente? Amém. Além disso, para que você saiba, de toda a Bíblia, que é uma coletânea de livros, não é um livro só, mas é uma coletânea de livros, toda a Bíblia, ela trata sobre escatologia e fala sobre outras coisas também, mas de 37% a 40% da Bíblia é só sobre escatologia. É muita coisa ou não é? Hein? Só os vivos, pode ser sem tumulto, de 6 em 6. Não é? De 37% a 40% da Bíblia é escatologia. Se você parar para pensar, 50% seria a metade. 50% seria a metade. 40% é quase a metade. 60% restantes, se essa estatística for confiável, né? Alguns estudiosos já chegaram a proferir isso, mas significaria então que 60% ficaria para todos os outros assuntos. E parece ser verdadeiro porque, se nós formos olhar em termos de Novo Testamento, eu falei da Bíblia toda, tá? 37% a 40% de toda a Bíblia é escatologia. Mas, em termos de Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, tá? De Mateus a Apocalipse, só tem 3 livros de Mateus a Apocalipse que não falam
não falam da volta de Jesus. Vocês estão aqui, gente? Amém. De Mateus a Apocalipse, só tem 3 que não falam da volta de Jesus. E vou dizer quais são para você decorar, tá? Filemon, 2 João e 3 João. Repete aí para mim, vai. Quais são? Filemon, 2 João e 3 João. Para quem sabe, para quem lembra, estas cartas, estas epístolas, estes livros, são livrinhos bem fininhos de um capítulo só. Depois você confere lá na sua Bíblia. É um capítulo só, não tem mais nada, só um capítulozinho curtinho. Provavelmente, por isso, não são os únicos livros do Novo Testamento que têm apenas um capítulo, mas estes, que não falam da volta de Jesus, por serem muito pequenininhos, talvez, por isso, não tenham falado da coisa que todo o Novo Testamento fala, que é a volta de Cristo. É o assunto mais repetido, é o tema mais recorrente de todo o Novo Testamento. O que nos dá aí, por amostragem, né, uma perspectiva de que talvez seja verdade, que toda a Bíblia fale mais de escatologia do que qualquer outra coisa. Talvez aí 37% a 40%, como dizem os estudiosos a respeito do assunto. O que eu quero mostrar com isso é que não é um assunto irrelevante. Ah, esse assunto aí não me interessa. Ah, sobre isso eu não quero saber. Eu acho que isso aí é para quem estuda mais, é para fulano, cicrano, essas palavrinhas que o pessoal usa, né? Beltrano, outrulano, sabe-se lá mais quem. Não, é para mim. Escatologia é para mim, para todos nós que somos crentes. Se você fizer um discipulado numa escola bíblica dominical, um discipulado bem feito, ou se você fizer um seminário bíblico informal desses de 1, 2 anos que tem por aí nas igrejas, ou se você fizer mesmo um bacharelado em teologia com reconhecimento pelo MEC, pode ter certeza de uma coisa, em qualquer dos ambientes, se você passa por uma espécie de treinamento, discipulado, seminário, você vai estudar, no mínimo, 10 matérias específicas, que são considerados entre os estudiosos como pilares da fé geral do cristão. 10 pilares fundamentais. A pessoa de Deus, o Pai, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. Você vai estudar sobre os anjos, sobre o homem, o pecado, a salvação, a história da própria Bíblia em si, a história da igreja e escatologia. Cada um desses temas, cada um desses assuntos tem um nome próprio. Dependendo da cultura da escola onde você vai estudar, eles colocam termos comuns ou tentam procurar termos mais pomposos, como pneumatologia, hamartiologia, soteriologia, né? Que são palavras mais chiques, formadas de termos gregos, e aí criam esses termos técnicos, mas a questão é que esses 10 pontos, não me importa como chamem, esses 10 pontos são ensinados em qualquer discipulado. Ou seja, você tanto deve saber sobre a natureza de Deus, a pessoa de Jesus, a história do homem, da queda, o pecado, a questão da história da igreja, a formação da própria Bíblia em si, como deve saber sobre as coisas do fim. Amém? Amém. O Novo Testamento ele foi escrito por alguns homens que foram levantados por Deus com esse propósito, e deles, um dos que mais se destaca é o apóstolo Paulo. Paulo é quem praticamente escreveu 2/3 do Novo Testamento. É quem escreveu mais. Além de ser muito prolífico, ele era muito preciso. Ele se destacava tanto que até Pedro, que andou com Jesus, disse que lia tudo o que Paulo falava. Vocês devem lembrar disso. Abre comigo, por gentileza, lá em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha na declaração de Pedro a respeito da importância de Paulo para ele. E eu quero mostrar para vocês as considerações de Pedro sobre Paulo, porque eu quero colocar a ênfase no que a gente vai falar, porque não temos tanto tempo assim, mas a gente vai falar muito sobre as coisas que Paulo disse. E eu quero mostrar para você o porquê usar Paulo como referência e considerar Paulo a maior autoridade do Novo Testamento a respeito do tema, tá? Claro, eu sei que tem o livro de Apocalipse, que é riquíssimo, mas é um livro que, para ser lido, precisa ter um conhecimento prévio. Você não vai começar o estudo de escatologia por Apocalipse, porque Apocalipse é uma colcha de retalhos. Profecias, especialmente do livro de Daniel, estão costuradas com revelações próprias concedidas a João. E então, para você chegar no livro de Apocalipse, você tem que chegar com a bagagem preparada. Então, você já tem que ter conhecimento. É um livro importante, está na Nova Aliança, precisa ser estudado, mas não é de qualquer jeito e de qualquer maneira. Eu considero, eu estou só dizendo aqui, tá? Não vai ler o texto de Pedro sem mim não, hein? Olha essa covardia, levanta a cabeça, bora ler todo mundo junto. Mas eu estou dizendo isso aqui porque
Se você quer um conselho de como estudar escatologia, fique com isso. Comece pelas epístolas de Paulo. Quais epístolas, Natan, você me aconselharia? Bom, se é para dizer qual a primeira que você deve ler, eu diria 1 Tessalonicenses. A segunda, 2 Tessalonicenses. Depois destas duas, você pode estudar 1 Coríntios e as demais. Mas se você quer estudar escatologia da melhor forma possível, no meu ponto de vista, é através dos textos de Paulo. E eu quero justificar essa declaração, mostrando inclusive o ponto de vista de Pedro sobre o homem. Tá? Pedro, aquele que andou com Jesus, considerado como uma das colunas da igreja de Jerusalém, que fazia parte dos 12, e não somente dos 12, mas fazia parte daqueles 3 que estavam naquele círculo íntimo de confiança de Jesus, dos quais faziam parte Pedro, Tiago e João. Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, ele disse o seguinte, olha só. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, para quem não lembra, para quem não sabe, o capítulo 3 aqui o capítulo 3 de 2 Pedro está falando de escatologia, tá? Se você voltar um pouquinho, você vai ver até mesmo pelos títulos que os editores das Bíblias colocam. Lá no comecinho do versículo 1 está escrito em cima, a vinda do Senhor. Antes do versículo 8, aqui na minha Bíblia tem, essa vinda é certa e será repentina. E por aí vai. O capítulo 3 inteiro, na verdade, a segunda epístola de Pedro quase toda, é sobre o fim. Os novos céus, a nova terra, o período da tribulação, o dia do Senhor, etc, etc. Aí quando chega no versículo 14, ele diz, por esta razão, falando da destruição das coisas que nós conhecemos hoje, porque ele diz que os elementos se desfarão abrasados em fogo no dia do Senhor, quando ele há de criar novos céus e nova terra. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas escatológicas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada. Olha que coisa interessante. Ele diz, tenham por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe fora dada. Como é que ele sabe o que é que Paulo fala ou deixa de falar? E ele continua dizendo assim, falando do que Paulo falava, ele diz, ao falar destes assuntos, como de fato ele costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aí ele vai aconselhar os irmãos dizendo, olha, já que vocês estão prevenidos de antemão, tenham cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, não considerem os textos de Paulo como heréticos. Tem coisas difíceis de entender? Tem. Eu reconheço isso. Pedro está dizendo, tem coisa difícil de entender. Mas quem é que deturpa o que Paulo diz? Aqueles que não conhecem as demais escrituras, como também as torcem na sua interpretação. Pedro disse, tenham por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, como nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada, ao falar acerca destes assuntos, como é seu costume fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também fazem com as outras escrituras. Gente, Pedro talvez tenha sido o primeiro na história da igreja a dizer que aquilo que Paulo escrevia, para ele, tinha que estar na Bíblia. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a família de vocês. Eu vou até repetir, deve ser um problema nesse microfone. Pedro talvez foi o primeiro na história da igreja a dizer o que Paulo escreve devia estar na Bíblia. Amém. O pregador sempre tem a culpa, tá vendo? É a culpa do pregador, que não sabe falar direito. O que é que Pedro está dizendo aqui? Ele diz, o pessoal torce as coisas de Paulo como torce as demais escrituras. Gente, para nós hoje, é claro que os textos de Paulo devem ser considerados como escrituras sagradas. Mas naquela época, o homem estava vivo, contemporâneo de Pedro. Ele escreveu uma carta, Pedro está lá, ele lê a carta de Paulo e diz, isso aqui para mim é Bíblia, purinha. Devia estar no rolo sagrado, nos livros, entre os livros sagrados das escrituras divinas. Porque ele diz que é uma coisa inspirada por Deus. Ele diz, o povo torce as coisas que Paulo diz, como torce as outras, as demais
Escrituras. Pedro talvez tenha sido o primeiro homem a reconhecer que o texto de Paulo era canônico, inspirado pelo Espírito Santo, que deveria estar na Bíblia. É interessante que ele tenha feito isso, porque Pedro andou com Jesus. Pedro tinha aquela intimidade que outros discípulos de Jesus não tiveram. E Pedro, com essa sensibilidade espiritual profunda, ele reconhece a importância do que Paulo diz. Ele diz, eu não entendo tudo, Pedro fala, eu não entendo tudo, mas eu sei de onde isso vem. Que é por isso que ele diz, é uma sabedoria que ele não construiu, não desenvolveu, não é fruto do seu próprio raciocínio ou inteligência, é uma sabedoria que lhe foi dada. O que isso significa? É concessão divina. Deus deu para Paulo. Pedro diz, isso não é dele, veio de Deus. Não é sabedoria de Paulo, é sabedoria que foi dada. Amém. Pedro está reconhecendo que veio de Deus. E a gente tem certeza disso ainda mais, porque quando Jesus foi na sua terra natal, lá em Marcos capítulo 6, Mateus capítulo 13, e Pedro estava juntamente com Cristo, ele viu a admiração dos conterrâneos de Jesus Cristo, porque diziam, este não é o filho de Maria, o filho de José? Não vive entre nós seus irmãos e suas irmãs? Como, pois, faz ele estes sinais? De onde veio a ele esta sabedoria que lhe fora dada? A mesma frase que falaram de Jesus, porque viram que havia uma diferença, o povo que o conhecia, que conviveu com ele, que cresceu com ele, disse, alguma coisa está diferente. Ele recebeu algo de Deus. Amém. É uma sabedoria que foi dada. Pedro usa a mesma frase que foi dita a respeito de Cristo, que ele ouviu ser falada para ele, ele usa a mesma frase para falar de Paulo. Ele diz, ele escreve segundo a sabedoria que lhe fora dada. Uau! Como se não bastasse, a gente viu que Pedro disse, é costume de Paulo falar acerca destes assuntos em todas as suas epístolas. Não foi isso que ele disse? Foi ou não foi? Ele disse exatamente isso. É costume de Paulo falar acerca destes assuntos, ou seja, o próprio Pedro reconhece que Paulo fala muito de escatologia. Ele diz, é seu costume falar acerca destes assuntos em todas as suas epístolas. O que é interessante é que Pedro tenha dito, eu sei tudo o que Paulo escreve. Eu conheço todo o conteúdo das epístolas de Paulo. Gente, Paulo nunca escreveu para Pedro. Paulo escreveu para Timóteo, para Filemão, para Tito, para os irmãos de Corinto, para os colossenses, para os laodicenses, que lá em Colossenses ele diz que escreveu para os laodicenses, embora não tenhamos a carta. Ele escreveu para muita gente, mas ele nunca escreveu para Pedro. Se escreveu, a gente não sabe. Não há nenhum texto que cite isso. Mas o que é interessante é que parece que para Pedro não importava se Paulo tinha escrito para ele. Não importava para quem era a carta, e sim de quem era a carta. Uau! Se Pedro considerava tudo o que Paulo escrevia como digno de ser lido, e olha que Pedro não precisava, eu me pergunto, será que a gente sabe tudo que Paulo escreveu? Será que a gente conhece tudo que ele diz em todas as suas epístolas? Porque Pedro, que não precisava, conhecia tudo, a gente que precisa não conhece nada. Estou pregando muito bem hoje à tarde, cadê os amém, os aleluia? Pedro, que não precisava, conhecia tudo, a gente que precisa não conhece nada. Hein? Não, é interessante perceber isso, é interessante ter essa perspectiva, porque começa a mostrar para a gente que a gente está perdendo tempo. A gente fica pensando, meu Deus, Pedro, né, o primeiro papa, como diz a Igreja Católica, Pedro, ele lia tudo que o homem escrevia, ele estava lá, conhecia tudo, observava tudo, acompanhava, sabia que Paulo nem tinha andado com Jesus, tinha sido perseguidor da igreja, mas Pedro tem uma consideração pelos textos de Paulo. E como a gente está lidando com isso? Né? Isso coloca as coisas em perspectiva, na perspectiva correta, porque a gente passa a perceber que talvez tenhamos uma riqueza em nossas mãos sobre diversos assuntos, e também, mais especialmente, sobre escatologia, e a gente está ignorando. E não observa. Quantos estão me ouvindo? Amém. Então, é por essas e por outras, que eu sempre aconselho, quando eu posso,
Se as pessoas querem começar a estudar escatologia, por onde começam? Eu digo, comece pelas epístolas de Paulo, não tem lugar melhor, tá? E se você quer a indicação de um livro, além dos meus, é claro, tem um livro muito bom da editora Chamada da Meia-Noite, é um ministério muito forte, que foi fundado por um alemão há muitos anos atrás, chamado Wim Malgo. E aqui no Brasil eles são muito fortes na publicação de material escatológico. E tem um livro em particular, claro, tem muitos, eu leio muitos livros da editora Chamada, mas tem um em particular que eu acho que é ideal para quem está começando a estudar escatologia. E o nome desse livro é 1ª e 2ª Tessalonicenses. Esse é o nome do livro, tá? É um comentário, versículo por versículo, da 1ª e da 2ª epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E obviamente que também por causa disso, que é um comentário sobre as epístolas de Paulo, que eu recomendo esse livro. Além disso, é um livro muito bom, numa linguagem simples, popular, que é como eu acho que tem que ser. É uma coisa direta, né? Sem arrudeio, sem preciosismo, sem tecnicismo, mas o mais claro possível, mostrando as coisas como elas são. Então, é um livro ótimo. Eu acho que é muito bom para quem quer começar o estudo da escatologia e, obviamente, ele vai defender aquilo que eu acredito que é a interpretação mais certa das Escrituras. A perspectiva futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista. O que é isso? O futurismo é uma escola de pensamento cristão que defende que a maior parte das profecias da Bíblia, de forma mais especial, o que está escrito no texto de Apocalipse, é uma coisa que ainda vai acontecer no futuro. Por isso o nome, futurismo. Eu sou futurista. Creio que as profecias de Apocalipse, como outras partes das profecias bíblicas, ainda apontam para um cumprimento futuro. Existem outras escolas de pensamento que divergem dessa linha de interpretação, que são, por exemplo, o preterista, o idealista, que são formas diferentes de se interpretar o livro de Apocalipse e as escrituras proféticas de forma geral. O preterista, como o próprio nome já diz, né, pretérito, que é uma palavra que significa, trocando em miúdos, significa passado. O preterismo é aquela interpretação que acredita que as profecias de Apocalipse já aconteceram no passado. Mais especificamente ali por volta do ano 70 depois de Cristo, quando Tito, com as 6 legiões estacionadas no Oriente Médio, invadiram Jerusalém, destruíram o templo, mataram muitos judeus e aquela coisa toda. Eles acham que aquele acontecimento é uma espécie de marco divisor de águas. E alguns deles, porque existe o preterismo parcial e o preterismo completo, eu não vou entrar nessas questões aqui, só estou colocando aqui, né, os termos para vocês entenderem, mas os preteristas são aqueles que acreditam que tudo já aconteceu. Você vai encontrar esse tipo de gente na internet, que vai dizer que Jesus já voltou, a tribulação já aconteceu, tudo isso é coisa do passado, o anticristo era Nero e por aí vai, tá? São interpretações preteristas. Existem os idealistas também. São aqueles que acham que todo texto profético não passa de uma ideia geral, nada específico, não é uma profecia específica, falando sobre cidades e acontecimentos específicos em tempos específicos. São apenas ideias, conceitos gerais sobre o bem e sobre o mal, que os homens podem usar e aplicar em qualquer época da vida em que eles viverem. Ou seja, são apenas ideias desconexas do tempo e da história. Estes são os idealistas, que pegam os textos proféticos para aplicar a sua interpretação no dia a dia. Coisas boas, coisas más, isso e aquilo. Mas eu sou futurista. Eu acredito que o texto é literal, ele aponta para cumprimento ainda futuro. Além disso, futurista e pré-milenista, né? O que é o pré-milenismo? O pré-milenismo acredita que Jesus tem que vir antes do início do milênio. Jesus é quem inaugura o milênio. O que é o milênio, Natan? O milênio é um período de 1000 anos, em que Jesus reinará sobre toda a terra, de uma borda a outra, de um limite a outro, de uma ponta a outra da terra. Ele reinará no mundo inteiro, que é outra razão porque eu não acredito que o anticristo dominará o mundo todo, tá? Não tem tempo para a gente pregar a Bíblia toda numa tarde só, mas daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas sobre isso, a gente vai responder. Mas eu explico isso nos meus livros, que devem estar por aí atrás em algum lugar. Eu tenho alguns livros publicados e em 2 deles eu falo sobre a extensão do domínio do anticristo. E eu penso que, diferentemente do que se acredita no meio da igreja, eu acredito que o anticristo ele não vai dominar a terra toda. O único que vai dominar o mundo inteiro, de ponta a ponta, sem exceção, é o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Nenhum rei, nenhum estadista, nenhum governante, nenhum primeiro-ministro, nenhum tipo de líder jamais conseguirá dominar a terra toda. Não quer dizer que não tentarão, como tem tentado desde o começo do mundo, né? Desde o grande Nimrod, que movimentou o povo para construir a Torre de Babel, até o anticristo, os homens, depois da queda, estão sempre tentando dominar sobre os outros homens. Então a vontade do homem, gananciosa, corrupta, é dominar sobre a terra, mas nunca conseguirão, porque não há unanimidade, nem jamais haverá. Quando a humanidade chegou mais perto disso, foi no dia da Torre de Babel, e Deus causou a confusão das línguas justamente para que esse propósito não chegasse ao fim. E tudo que Deus faz é muito bem feito, até a confusão. Tá? Então isso jamais vai acontecer. Amém? Não importa quem seja, o mundo nunca vai ser dominado por um homem só. A gente vai falar sobre isso depois na sessão de perguntas e respostas, que eu sei que alguém vai querer perguntar sobre isso. Mas eu acredito que Jesus Cristo é aquele que tem que vir para inaugurar o milênio e que é o único que dominará sobre toda a terra por 1000 anos, né? O rei dos reis que dominará por 1000 anos. É isso que a gente chama de milênio. Um período de prosperidade quando um judeu dominará sobre toda a terra. Porque Jesus é judeu. Ele não foi, ele é. Ele não morreu, mas reviveu, ele está vivo, né? Está sentado à direita de Deus, e ele há de vir. Quando ele voltar, ele não vai para Nova York, ele não vai para o Rio de Janeiro, ele não vai para a Austrália, ele vai para a terra dele, ele vai para Israel, vai para Jerusalém, amém? E é de lá que ele vai reinar sobre todo o mundo. Então o pré-milenismo acredita de forma literal em 1000 anos de um reinado de Cristo na terra. Existem outros que são pós-milenistas, amilenistas, que acreditam que não existe o milênio, ou que o milênio é uma coisa figurada, que na verdade a expressão 1000 anos usada em Apocalipse capítulo 20 é para se referir a um período muito grande, mas que não é necessariamente 1000. Sei lá, pode ser 2989, 1328, 1425, mas 1000 não. 1000 não. Não sei por quê. Eles acham que pode ser qualquer outra contagem, qualquer outro número, desde que não seja 1000 de fato e de verdade. Porque acham que a expressão 1000 anos está sendo usada apenas para dar uma ideia de um tempo muito grande. Ora, é um tempo muito grande e é 1000 anos. Por que não ficar com o texto bíblico do jeito que ele é? Porque se a mensagem bíblica fez sentido, não tem por que tentar interpretar. Comunicou alguma coisa? Fez sentido para você? Então não procura tentar encontrar chifre em cabeça de cavalo. Está ali. Aceita. Amém, gente? Amém. A melhor forma de interpretar os textos literais da palavra de Deus é não interpretando-os de forma nenhuma. Diga amém, criatura. Amém. Eu vou repetir. A melhor forma de interpretar os textos literais da Bíblia é não interpretando eles de forma nenhuma. Não tenta procurar um suposto significado mais profundo. Esse é o problema. Esse é o problema. Os discípulos de Agostinho, né, o pessoal amilenista, que foi Agostinho quem inventou o amilenismo, dizendo que não existe milênio, que é tudo interpretativo e tem que ser buscado o sentido real do que as palavras pretendiam dizer. Esse povo está sempre procurando um suposto significado mais profundo. E é nessa busca do suposto significado mais profundo que eles desprezam o significado literal que a Bíblia tem. Quando você sai do lugar onde você deveria estar, tentando chegar nele, você perde a bênção. Você está no lugar certo, mas você sai do lugar onde você deveria estar tentando chegar ali. Olha que loucura. É exatamente o que estes irmãos amilenistas e pós-milenistas estão fazendo na interpretação das profecias bíblicas. Amém? Amém. E, além de futurista, pré-milenista, eu defendo o pré-tribulacionismo, que talvez seja o nicho doutrinário mais popular, né, nos debates da internet, no meio cristão. Porque o que o povo quer saber de forma prática é se vai ficar aqui na terra para comer o pão que o diabo amassou, né, na época da tribulação, que vai ser aquele pega, não pega, pega, não pega, a hora do pega, ou se a igreja vai ser arrebatada antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação. Eu não sei vocês, eu vou na primeira leva. Quem quiser ficar, que fique. Quem quiser ficar, que fique, tá? Mas eu não vejo sentido nenhum no arrebatamento mid-tribulacional, pós-tribulacional, ou arrebatamento parcial, porque tem algumas linhas interpretativas dentro dessa questão do arrebatamento e da tribulação que se dividem.
Então, eu sou pré-tribulacionista. Acredito que o arrebatamento da igreja acontece antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação. Mas tem quem pense que a igreja passa uma parte da tribulação. Experimenta na cabeça deles o princípio das dores, né? Sei lá. E quando for na metade, aí Jesus vem e arrebata a igreja. Outros acreditam, os pós-tribulacionistas, que a igreja passa toda a tribulação, toda. E que há uma distinção entre a tribulação e a ira de Deus, porque a tribulação é a perseguição do anticristo, é a perseguição de Satanás, é a perseguição dos homens, e a igreja sofre com isso, mas não é a ira de Deus, e existe a ira de Deus. Eles acham que são duas coisas diferentes. Porque eles não entendem que Deus expressa a sua ira através de homens, de Satanás e de eventos cataclísmicos também. Deus expressa a sua ira através de situações e de personagens. No Antigo Testamento ele fez isso e ele mantém o seu padrão. Quando o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo judeu estava rebelde, em pecado, obcecado com alguma coisa errada que Deus desaprovava, o que é que Deus fazia? Levantava um líder pagão que vinha com o seu império para punir o povo de Israel. Nós sabemos de Deus dizer que fez isso. Ele fala pela boca de 2 profetas que fez isso. E chama os líderes a quem ele supostamente levantou como vara da ira de Deus contra o seu povo. E o texto bíblico diz que Deus fez isso através do imperador assírio e através do imperador Nabucodonosor do Império Babilônico. Ou seja, Deus levantava imperadores pagãos para punir o seu povo rebelde. E esse é um padrão bíblico de tratativa divina para com o seu povo quando este está em pecado ou em rebeldia. Da mesma forma vai acontecer no período da tribulação. O anticristo é apenas mais um, tá? É só mais um destes braços da ira divina na punição do seu povo rebelde. Ou seja, a ira de Deus ela se expressará durante todo o período tribulacional. Ela começa de forma menos intensa, que é por isso que a primeira metade é chamada de princípio das dores, tá? Não é antes do começo da tribulação, não. O princípio das dores não é agora, não, viu, gente? Ah, mas não é possível, Alexandre de Moraes, aí no poder, a gente só pode estar no princípio das dores. Não, o princípio das dores é a primeira metade da tribulação, que é isso que Jesus chamou lá em Mateus capítulo 24. Depois da primeira metade, que é o princípio das dores, vem o que ele chama de grande tribulação, que é quando as dores ficam mais intensas. Então, o período do livro de Apocalipse, por exemplo, ele retrata ali em Apocalipse todo o período tribulacional. Transcorre ali, né, nos textos de Apocalipse, através do rompimento de 7 selos, do ressoar de 7 trombetas e do derramamento de 7 taças da ira divina. Todo esse período é o período da ira, só que ela vai sendo derramada de forma menos intensa ao momento, ao cume, ao ápice dessa expressão de ira divina contra os homens, e obviamente que do ponto de vista de Deus é o dia do Senhor, porque é Deus interferindo na terra de forma direta, e na perspectiva humana é o período da tribulação, porque é um período de angústia como nunca houve, nem jamais haverá em toda a terra. A ira e a tribulação são exatamente a mesma coisa. Mas os pós-tribulacionistas, que são mais populares na internet hoje em dia, eles insistem em fazer essa distinção como se fossem coisas diferentes, quando na verdade não são. Mas para eles, o crente, a igreja, passa por todo o período tribulacional, come o pão que o diabo amassou, né? Vai sofrer, vai ser aquele negócio, corre para lá, corre para cá, pega, não pega, hora não pega, decapitações, tudo que não presta, né? O período de angústia como nunca houve, nem jamais haverá, mas no final da tribulação, aí Jesus vem arrebatar a igreja. Para quê? Eu não sei, né? Para quê? Eu não sei. Porque Jesus vai arrebatar a igreja, levar ela até a camada de ozônio, igual urubu, aí depois desce para a terra de novo. Qual é o sentido disso, gente? Vai arrebatar para quê? Vocês estão me ouvindo? Qual é o sentido disso? A própria palavra usada nos textos que falam do arrebatamento, harpazo, que é traduzida por arrebatados, lá em 1 Tessalonicenses 4,17, e em diversos outros lugares do Novo Testamento, essa palavrinha, tá? A palavra grega, que é traduzida por arrebatar, arrebatados, arrebatou e por aí vai, ela só é usada em contextos de ação súbita, de intervenção imediata, de coisa. Tanto é que ela pode ser usada como saque. E aparece nos evangelhos sendo traduzida como saque.
em algumas línguas neolatinas, não necessariamente o português, mas línguas espanholas, o arrebatamento é mais conhecido como o rapto da igreja. Não é, Catherine? Como o rapto da igreja. Chegou no Brasil também. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do rapto da igreja. Mas é mais por influência do espanhol do que do próprio português em si. Porque a palavra, ela tem esse significado em seu domínio semântico. É uma palavra que pode significar saque, rapto, dependendo do contexto onde ela aparece. Por que eu estou falando isso? Porque não faria sentido. Paulo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,17, dizendo que nós seremos arrebatados, não faria sentido ele usar essa palavra se ela vai acontecer no final da tribulação. Por quê? Porque no final da tribulação não tem contexto para usar uma palavra que só se usa em situação emergencial ou uma ação de assalto, uma coisa de intervenção rápida e súbita. Não faz sentido, porque depois que o pior já passou, depois que toda a tribulação já aconteceu, Jesus está vindo do céu para a terra. É justamente a hora que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vai amarrar o diabo por 1000 anos. Ele vai descer e vai reinar. Para quê? Que ele vai usar uma palavra de ação súbita, emergencial, uma coisa de assalto, quando não precisa de agonia. Justamente na hora que não precisa disso. Vamos lá que eu estou ficando nervoso. Hein? Não tem sentido. É só ficar embaixo esperando Jesus chegar. Ele não está vindo para a terra. Não já acabou tudo. O anticristo não vai ser morto com o sopro da sua boca. Ele não vai amarrar Satanás por 1000 anos. Ele não vai descer para reinar na terra por 1000 anos, gente. Para que fazer esse negócio de arrebatar a igreja repentinamente, emergencialmente? É agora! Já, não abrir e piscar de... Para que isso? Para que isso? Não faria sentido. Até o uso da palavra não faria sentido. Agora, claro, as pessoas desavisadas que não mergulham no texto e sequer se preocupam com o próprio uso das palavras para definir as doutrinas, eles acham que não tem nada a ver. Eles não observam o que realmente está acontecendo ali. E como eu já peguei um caminho de coelho, né, porque eu ia falar outras coisas aqui, mas eu vou abrir em 1 Tessalonicenses com vocês, que é um dos textos de Paulo que é mais usado para se falar sobre o arrebatamento, e realmente merece, porque é um texto que fala sobre diversas coisas, mas eu quero apenas mostrar o sentido do que eu estou falando aqui sobre o uso da palavra arrebatamento, ou arrebatar, né? Do versículo 13 ao versículo 18, que a gente não vai ler todo, tá? Mas aí, em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, nós temos Paulo falando sobre diversas questões escatológicas. Ele vai começar motivado pela tristeza dos irmãos vivos a respeito dos crentes mortos. Olha aqui para mim, presta atenção, levanta a cabeça, hein? Olha para cá, vamos ler todo mundo junto. Olha essa covardia. Nesse texto aí, os irmãos vivos estavam ficando tristes por causa dos crentes que estavam morrendo. Por quê? Porque havia uma expectativa de que em seu tempo de vida todo mundo seria arrebatado e se encontraria com Jesus. Essa era a expectativa presente no coração dos irmãos. Olha para cá, presta atenção, daqui a pouco a gente lê, tá? Olha essa concorrência, o professor sou eu. Aí, está todo mundo esperando ser arrebatado. Até Paulo vai dizer isso, né? Nas suas palavras, ele diz, nós, os vivos, seremos arrebatados. Por que ele disse isso? Não era uma profecia, ele não se enganou, ele não deu uma palavra profética que não se cumpriu. Ele estava demonstrando qual é o sentimento que todo crente vivo tem que ter. E eu acredito que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para falar assim, para que em todas as gerações a igreja do Senhor Jesus, quando lê esse texto, deva manter o mesmo sentimento. Nós, os vivos, seremos arrebatados. Amém. Se não acontecer, não importa. Jesus não veio, mas eu fui, né? Não me encontrei com ele porque ele veio, mas me encontrei com ele porque eu fui. Amém. Mas parece ser essa a vontade de Deus, que em toda a época que a gente viver, ao longo da história da igreja, em todas as gerações, nós tenhamos o sentimento de que podemos ser arrebatados em nosso tempo de vida. É o sentimento que Paulo tinha. Todos os crentes tinham a expectativa de que fossem ser arrebatados ainda vivos. Só que gente começou a morrer. Aí o que aconteceu? Gerou um certo desespero. Ué, os irmãos que morreram perderam a bênção? Porque a grande bênção que a gente espera, inclusive Paulo fala da mesma expectativa, né? É que nós, os vivos, seremos arrebatados. E agora, se os crentes estão morrendo, perderam a bênção do encontro com o Senhor nos ares,
Aí Paulo vai explicar que não. Porque quando um crente morre, ele não morre igual um gambá, um guaxinim, um cachorro. Ele fica consciente. Ele parte desse corpo para uma realidade espiritual compatível com o estado espiritual no qual ele se encontra ainda dentro do corpo. Se ele está em comunhão com Deus dentro do corpo, quando ele morre fisicamente, ele vai para uma dimensão espiritual compatível com esta comunhão com Deus que ele tinha dentro do corpo, né? Da mesma forma, se uma pessoa não é crente, não está em comunhão com Deus, ela morre fisicamente, ela continua no mesmo estado espiritual que ela se encontrava. Estava sem comunhão com Deus quando estava dentro do corpo. Quando ela morre fisicamente, ela continua sem comunhão com Deus fora do corpo. Ela vai para uma dimensão compatível com a realidade e o status espiritual no qual ela se encontrava quando estava dentro do corpo. Amém, gente? Amém. O que é a morte física? É apenas uma passagem. Eu saio daqui para ali. Isso é a morte física. Porque quando o espírito entra no corpo, o corpo vive. O corpo vive. Quando o espírito entra no corpo, o corpo vive. Quando o espírito sai, o corpo morre. Que é por isso que Tiago vai dizer, o corpo sem o espírito está morto. Mas o espírito sem o corpo, ele não morre. O corpo é que depende do espírito, não é o espírito que depende do corpo. Quando vocês estão entendendo? O corpo, sem o espírito, está morto. Quando o espírito entrou naquela criança que nasceu, o corpo passou a viver. Quando o espírito sair desse corpo, aquela pessoa vai morrer. Porque isto é a morte física. É uma passagem do espírito humano que está aqui, saindo, partindo para outro lugar. O próprio Paulo, falando da possibilidade da sua morte, em Filipenses capítulo 1, do versículo 19 em diante, ele diz isso. Não sei o que vou escolher. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa prefiro ficar para que eu possa produzir frutos no meu trabalho. Então Paulo diz, se eu morrer, eu estou indo daqui para lá, eu prefiro partir. Ele não está dizendo que vai desunerar, apagar, ficar inconsciente no sono da alma. Não existe esse negócio de sono da alma, tá? Existe uma doutrina por aí afora que o pessoal fala do sono da alma. Que quando o crente morre, ele fica dormindo, até um dia se acordar de novo para se encontrar com Jesus. Não, gente. A palavra dormir é uma figura de linguagem, é um recurso de oratória que é usado para substituir uma coisa mais dramática, que é a morte. Então, o sono, dormir, como na Bíblia aparece, é falada em termos figurativos para tratar sobre a morte física. Fulano de tal dormiu, os que dormem em Cristo, não durmamos como os demais. Está falando sobre morrer fisicamente. Mas para o crente, morrer fisicamente não é o fim. É por isso que Paulo disse, eu prefiro partir. Ele sai para ir para outro lugar. E ele diz para onde ele vai. Prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Se Jesus Cristo estiver dormindo, então a gente vai dormir também. Porque a gente vai estar com Cristo. Se Jesus estiver deitado lá no céu, no dormitório celeste, dormindo, aí todo mundo vai dormir com ele. Mas se ele estiver acordado, então todos nós estaremos acordados com ele também. Amém. Não poderia ser incomparavelmente melhor largar essa vida, ainda que tenha as suas dificuldades, as suas limitações, as suas barreiras, né, as coisas ruins deste mundo, ainda assim viver com Cristo é uma vida maravilhosa. Viver na carne é Cristo, mas morrer é lucro, é promoção, é incomparavelmente melhor. A gente sofre de saudade pela pessoa que morre, mas a pessoa que morre se diverte, tem alegrias e prazer, porque ela se encontra com o Senhor Jesus. Então, a morte não é o fim, não é o sono da alma, são os corpos que dormem no pó da terra, usando aí as expressões da Bíblia. É o corpo que dorme, não é a alma que dorme. Não tem esse negócio de sono da alma, como os nossos colegas, irmãos adventistas defendem, tá? Nós ficamos conscientes e acordados. E quando a morte física acontece, não é o fim, porque não morremos como um gambá, um guaxinim, um cachorro. Somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E nossos espíritos vão para os destinos previamente estabelecidos, de acordo com a realidade espiritual na qual nos encontrávamos antes de deixar o corpo. Está em comunhão com Deus? Saiu do corpo? Vai para um lugar compatível com essa mesma realidade de comunhão com Deus. Está sem comunhão com Deus? Deixou o corpo? Vai para um lugar, uma dimensão compatível com essa realidade da falta de comunhão com Deus. Amém, gente? Amém. Então, Paulo está dizendo para os crentes que os que morreram não perderam a bênção. Porque ainda que não tenham continuado vivos para serem arrebatados naquele dia,
eles já estão com Cristo. Que é por isso que Paulo diz, quando Jesus vier, ele trará em sua companhia aqueles que dormem. Por quê? Porque já estão com ele. E nós, os vivos, de forma alguma precederemos os que dormem. Nesse sentido, dessa reunião, desse encontro. Não tem como furar fila no encontro com Jesus de um crente que já morreu. Porque o crente que já morreu, já está com ele e vai vir com ele no dia do arrebatamento. Não tem como uma pessoa viva preceder os que dormem, furar a fila desse encontro. Então, nós, os que ficamos vivos até o dia do arrebatamento, somos os retardatários. Ô, glória! Nós somos os últimos da fila, né? Os retardatários, porque quem já foi, já está no bem bom. Amém, gente? Amém. Quem já foi, já está com Cristo e vai voltar com ele. É isso que Paulo vai dizer aqui. Mas, em meio a tantas coisas interessantes que Paulo menciona nesse período aqui, nesse trecho, no versículo 17, ele diz assim, versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, os retardatários, seremos, qual é a palavrinha que aparece aí? Quem de vocês, deixa eu perguntar, quem de vocês tem aí na Bíblia aí, nesses aparelhos eletrônicos, aquelas oportunidades de tocar na palavra e ver o que é a palavra original? Quem tem aí uma Bíblia assim? Alguém tem? Tem aí? Vê aí, como é que diz aí? Toca aí na palavrinha arrebatados. Qual é a palavra grega? Como é que ela é? Como é? Arpazo. É por aí. Que é da onde vem a nossa palavra arpão, tá? A nossa palavra arpão, ela vem dessa palavrinha aí, arpaguê, arpazo, que é a palavra traduzida por arrebatados. Essa palavra, ela tem um uso muito específico, que era o que eu estava dizendo para vocês. Só que agora, no finalzinho desse primeiro tempo, eu pretendo provar para você que essa palavra não é usada de qualquer outra forma no texto bíblico. Ela aparece diversas vezes. Claro, as palavras, elas podem ser usadas em contextos diferentes, desde que não se fuja ao seu sentido, o seu campo semântico, né? Questões mais técnicas aí da linguística e tal. Mas observe como é fácil de compreender. Eu vou citar para vocês, eu acho que umas dezenas de passagens do Novo Testamento, onde a palavra é usada. Eu quero que você lembre que o nosso objeto de estudo é essa palavra dentro do contexto escatológico, dentro da questão do arrebatamento, porque é ela que foi traduzida por arrebatados. Essa é a palavra, harpazo. Essa é a palavra. Mas deixa eu mostrar para você onde é que ela aparece. Lá em Atos, capítulo 23, versículo 10, a mesma palavra, tá? Diz assim, tomando vulto a celeuma, a confusão, temendo o comandante da guarda que fosse Paulo despedaçado pelos populares, mandou descer a guarda para que? Harpazo. Para quê? Na minha versão em português diz retirassem. Não sei como é que diz aí na versão de vocês, porque a tradução vai muito do gosto do cliente, né? O tradutor, o editor das nossas Bíblias pode olhar e dizer, eu acho que a palavra mais bonita aqui para o contexto, a versificação, a sonoridade, sem cacofonia, eu acho que fica melhor a palavra tal. Aí ele muda a palavra, ele não coloca arrebatassem Paulo ali, mas é a mesma palavra grega. Quantos estão entendendo? Amém. É a mesmíssima palavra grega que aparece ali, tá? A mesma harpazo. Depois vocês podem conferir isso em casa se quiserem. Mas o que é que eu quero que você mostre? Como a palavra foi... O que é que eu quero que você veja? Como a palavra foi usada. O guarda, o chefe da guarda pediu que a guarda retirassem, arrebatassem Paulo. É uma intervenção. Não depende do que Paulo quer ou do que Paulo não quer. Não está no querer de Paulo, não é uma decisão de Paulo, não é iniciativa dele. O chefe diz, tirem esse homem daí. Então a guarda vai pegar Paulo na marra, à força, é uma intervenção súbita, porque é em caráter de urgência, porque Paulo pode ser despedaçado pelo povo. O chefe da guarda percebe o perigo e decide arrebatar Paulo. Então ele manda a guarda tirar Paulo de um lugar e colocá-lo em segurança. É assim que a palavra foi usada. Não tem nada a ver com o arrebatamento escatológico, não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, mas esse é o uso comum da palavra. Quantos estão entendendo? Amém. Em João 6,15, diz a Bíblia que Jesus, sabendo que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, é a mesma palavra harpazo, aqui já traduziram exatamente como está lá em 1 Tessalonicenses 4,17,
Jesus, sabendo que estavam com o intuito de vir para arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que é que o texto está dizendo aqui? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. O povo tinha comido e se fartado. Acharam que este homem era um profeta que seria aquele que reinaria sobre Israel. E a despeito do que Jesus dissesse, eles iriam chegar, pegar Jesus, colocar nos ombros e sair pelas ruas. Mito, mito, mito. Iam transformar Jesus em rei na marra, sem ele querer. Iriam arrebatá-lo para proclamarem ele rei. Mas Jesus sabia que o seu chamado não era para isso. Ele não tinha vindo à terra para esse tipo de coisa. Ele não tinha o objetivo de reinar na terra nesta primeira vinda. O que é que ele faz? Ele foge da multidão que o arrebataria. Quantos estão entendendo? Amém. Mas esse é o significado da palavra, tá? E aí continua. Judas, capítulo 1, versículo 23. A palavra vai ser usada mais uma vez aqui. Diz: salvai aqueles que estão com dúvidas, arrebatando-os do fogo. Ou seja, Judas está pedindo que nós olhemos para os irmãos que estão fracos na fé, que estão quase se desviando, que nós façamos uma intervenção na vida deles, arrebatando-os do fogo. Ele está pedindo para que a gente faça alguma coisa por aqueles que estão quase morrendo, quase se desviando, mais para lá do que para cá. É uma intervenção para um fim proveitoso. Mas a palavra usada foi exatamente essa: arrebatá-los do fogo. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa em prol do bem-estar espiritual do meu irmão. Eu preciso intervir, né? Outros lugares onde a palavra aparece. Em João capítulo 10, versículo 12, Jesus está contando sobre... É uma parábola que ele fala do bom pastor, e ele vai colocar algumas características do bom pastor, falando do mau pastor. Ele diz que o mau pastor é aquele que vê o lobo vir, deixa as ovelhas, aí o lobo vê as ovelhas sozinhas, aí as arrebata e dispersa, né? Diz exatamente assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata, é a mesma palavra, harpazo, as arrebata e dispersa. Observe que talvez essa seja uma das primeiras vezes que nós encontramos aqui nos textos que eu citei, a palavra sendo usada em um contexto claramente negativo. Porque lá em João 6, quando Jesus fugiu de ser arrebatado para ser proclamado rei, não era necessariamente negativo, dependia muito do contexto. Para Jesus seria ruim, porque ele não tinha o propósito de reinar naquela ocasião, então ele foge. Mas agora está explícito que a palavra está sendo usada num contexto negativo, porque o lobo arrebata as ovelhas e as despedaça. Ou seja, é claro que esse arrebatamento é ruim. Quantos entendem isso? Mas é a mesma palavra. Então, a palavra, por si só, ela não é a chave hermenêutica da nossa interpretação. Ah, mas qual é a palavra? É parousia, é epifaneia ou é harpazo? Não importa, não importa. Como diria o poeta, quais são as palavras que nunca são ditas? A questão é o contexto. Como a palavra foi usada? Em que contexto ela foi aplicada? Porque a palavra harpazo, que é traduzida corretamente por arrebatamento, que é a palavra que nós usamos para falar sobre isso, ela foi usada em contextos bons e maus, relacionada a questões positivas e negativas. Arrebatamentos de pessoas que veem o bem da pessoa arrebatada, como aquele guarda, aquele chefe da guarda, como o arrebatamento do lobo aqui, que quer, na verdade, despedaçar as ovelhas. Então, quem arrebata, dependendo do seu caráter, obviamente, ele tem um fim ruim ou um fim benéfico. O lobo arrebata para dispersar, para despedaçar. E tem outra passagem, quando Jesus está falando da parábola do semeador, que saiu a semear sementes em diversos tipos de solos. Ele diz assim, Mateus 13, 19. Ele diz: todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e harpazo, e arrebata a palavra que lhes foi semeada no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está explicando a parábola do semeador. Ele diz que aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem, são aqueles que estão vulneráveis ao ataque de Satanás. E o que é que Satanás faz? Ele tira, ele arrebata a palavra do coração. A mesma palavra.
E tem outros textos também, inclusive no seu sentido espiritual, como 1 Tessalonicenses 4,16, que é o texto que nós lemos. Temos aquela passagem de Atos capítulo 8, 39, quando fala que Filipe foi arrebatado diante dos olhos do eunuco. Temos 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 ao 4, quando Paulo fala sobre um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, muito provavelmente ele mesmo. E temos Apocalipse capítulo 12, versículo 5, que fala daquela visão de João, de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, 12 estrelas na cabeça, e João disse que viu que ela estava grávida, deu à luz um varão que ao nascer foi arrebatado ao trono de Deus. Provavelmente uma referência à pessoa de Jesus Cristo, tá? Mas o que é interessante é que a palavra é usada em diversos contextos, espirituais, escatológicos, naturais, bons e ruins. Então, não se apegue à palavra em si, mas ao contexto. Mas uma coisa que você não pode deixar de perceber é que essa palavra só é usada por causa do seu próprio, da sua própria essência, do significado essencial dessa palavra. Ela só é usada em contextos que falam de intervenção ou de ação de um terceiro. Deus arrebatou Filipe, o Espírito Santo arrebatou Filipe, a ovelha, o lobo arrebata as ovelhas, Satanás arrebata a palavra, Jesus arrebatará a igreja, ou seja, é uma ação feita por alguém em outra pessoa, ou em outro grupo de pessoas. A palavra usada por Paulo em 1 Tessalonicenses é a mesma de todos esses outros textos. E é interessante que ele tenha usado ela ali, porque demonstra o quê? Que vai ser uma ação súbita, uma intervenção divina, e dentro do contexto, nós só podemos entender, claro, não só por isso, mas por diversas outras coisas também, nós só podemos entender que ele está falando de um arrebatamento pré-tribulacional. Porque não teria sentido uma intervenção de Jesus Cristo justamente na hora que a igreja não precisa mais dela. Quantos estão entendendo? Se aquele chefe da guarda que decidiu arrebatar Paulo para que ele não fosse despedaçado tivesse demorado um minutinho mais, não teria dado tempo. Então é uma ação súbita, de assalto, emergencial, no momento certo. Se quem arrebata é uma pessoa ruim, nós já sabemos que ele vai arrebatar para destruição. Mas se quem arrebata é uma pessoa boa, é exatamente o contrário. Ele arrebata de um ambiente que vai ser destruído para a proteção do céu. Amém? Então, já que estamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou falar mais uns minutinhos só para corroborar, confirmar a ideia de que Paulo tem em mente um arrebatamento pré-tribulacional. Vocês estão em 1 Tessalonicenses 4 ainda? Tá, então só falta eu. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Olha aí, eu vou fazer a leitura, se Deus quiser, e eu conseguir também superficial, do versículo 13 ao versículo 18, e depois eu vou argumentar algumas coisas, tá? Veja o que ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morrem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que ele não falou de todos os mortos. Ele está falando de uma ressurreição específica. É uma ressurreição seletiva. Ele não está falando do cumprimento final da doutrina da ressurreição de todos os mortos. Não. Ele está falando de uma ressurreição de um povo específico. É a ressurreição dos mortos em Cristo. Não é dos santos, dos justos de todos os tempos, desde Adão até hoje. Não. É a ressurreição dos mortos em Cristo. Assim como ele está falando dos mortos em Cristo, ele está falando dos vivos em Cristo. A expressão em Cristo, em quem, no qual, por quem, de quem, usadas no Novo Testamento, e são centenas delas, sempre dizem respeito àqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. A igreja de Jesus, ela não começou com Adão ou com os santos do Antigo Testamento. Ela começa no dia de Pentecostes. Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia diz que no dia que Jesus ressuscitou e foi elevado aos céus, ele concedeu dons aos homens. A uns, ele concedeu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
visando o aperfeiçoamento dos santos através destes dons ministeriais. Não são dons do Espírito Santo, são dons de ministério. Os dons do Espírito Santo são 9 e estão descritos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Estes dons são dons de ministério. Através destes ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a igreja seria edificada. De fato, Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, ou é 3, que ele lançou o fundamento. A igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O alicerce foi lançado pelos apóstolos e profetas. Ora, se os apóstolos e profetas são aqueles que lançaram o fundamento, e se os apóstolos e profetas estão entre os dons de ministério que foram concedidos por Cristo somente quando ele ressuscitou dentre os mortos e foi assunto aos céus para se assentar à direita da majestade nas alturas, então a igreja não existia antes, porque primeiro os dons foram concedidos no dia que Jesus subiu, e estes dons ministeriais, posteriormente, lançaram um fundamento sobre o qual a igreja seria edificada. Se a igreja já existia antes, como ela poderia existir se o fundamento só vai vir depois? Quantos estão entendendo? Amém. Os apóstolos e profetas lançaram os alicerces da igreja, os alicerces nos quais a igreja foi edificada. E os apóstolos e profetas só passaram a existir no dia que Jesus subiu ao céu, levando o cativo, o cativeiro e concedendo dons aos homens. Quando ele dá a uns dons de ministério, de profeta, apóstolo, mestre, evangelista, pastor. Vocês percebem isso? Ou seja, o que é uma pessoa estar em Cristo? Essa pessoa é a pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que é o que a Bíblia chama de igreja. Quando Paulo está falando aqui da ressurreição dos mortos em Cristo, ele está falando daqueles que morreram do tempo que a igreja começou para frente. Ele não está falando dos santos mortos do período veterotestamentário. Ele não está falando de todos os santos justos que já morreram um dia, desde Adão até hoje. Ele está falando dos mortos em Cristo, do tempo da igreja cristã. A igreja nasce no Pentecostes e ela termina no dia do arrebatamento. Porque no dia do arrebatamento, o Espírito Santo será retirado da terra e o corpo de Cristo irá junto. Porque o corpo de Cristo é o corpo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo sai, o corpo dele vai junto. Eu sei que as pessoas vão dizer, mas como é que o Espírito Santo vai sair se ele é Deus? E Deus é onipresente e está em todos os lugares. Eu sei disso, gente. A Bíblia fala no Salmo 139 que não tem um lugar para onde a gente possa fugir do Espírito de Deus. Para onde me irei do teu Espírito? Se eu descer às profundezas do abismo, tu estarás lá. Se eu subir ao céu nas asas da águia, tu estarás lá. Porque para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus está em todos os lugares, inclusive no inferno, tá? Para quem pensa que o inferno é a ausência de Deus, isso é uma tolice. Pelo contrário, o inferno é a presença de Deus para o pecador. Porque para o justo, para o santo, a presença de Deus é glória, é prazer, é comunhão, é harmonia. Mas a presença de Deus para o pecador é fogo consumidor. Então, por que a presença de Deus incomoda, maltrata e pune o pecador? Por causa da natureza do pecador. Imagine se eu estivesse falando mal de uma pessoa pelas costas dela, e aí essa pessoa chega, de repente, nas minhas costas, e eu não percebi. Quando eu percebo a presença dela, eu me sinto mal pela sua presença. Não pelo que ela está fazendo comigo, mas pelo que eu fiz em relação a ela. Então, eu sofro pela sua presença, não porque ela me maltrate, mas porque eu não estou em comunhão com aquela pessoa. Então, aquilo me incomoda. Eu sei que é um exemplo grosseiro, mas é o que eu quero que você entenda sobre a presença de Deus no inferno. Se tivesse um lugar onde Deus não estivesse, Deus não seria onipresente, né? Se o inferno é um lugar onde Deus não está, então Deus não seria onipresente. Não existe esse negócio de ausência de Deus, tá? Deus está em todos os lugares. Agora, como se experimenta Deus é que é outra coisa. É outra história. O que é que eu quero dizer como espírito ser retirado? Bom, primeiro, você vai ter que perder o seu preconceito e entender que Jesus disse que ele precisava vir. Porque, partindo do mesmo princípio, se ele não pode ser retirado porque é Deus, ele também não poderia chegar. Porque ele já teria que estar aqui. Quantos estão entendendo? Mas Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá.
né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto disse ele com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. Porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. O Espírito Santo, do jeito que Jesus estava falando, ainda não estava disponível. Eu sei que no primeiro versículo da Bíblia está escrito que o Espírito pairava sobre a face das águas, mas ele não estava disponível como se tornou no período da Nova Aliança. O povo do Antigo Testamento nunca o recebeu. Sim, eles eram ungidos pelo Espírito Santo, faziam alguma tarefa, alguma atividade específica, divinamente estabelecida e designada, mas eles não recebiam o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Eles eram cheios do Espírito Santo, mas do topo da cabeça para cima, não dentro dos seus corações. Todos os grandes nomes do período do Antigo Testamento obtiveram bom testemunho pela fé, pela vida que tiveram, mas jamais alcançaram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Hoje o Espírito Santo está disponível. Depois que Jesus subiu, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vedes e ouvis, né? Isto que vedes e ouvis. Foi isso que Pedro falou, quando o povo começou a falar em línguas dentro da igreja lá, e o povo disse, estão embriagados, estão bêbados, isso é loucura. Aí Pedro disse, não, isso aqui é o cumprimento da promessa de Joel, que disse que o Espírito Santo seria derramado só nos últimos dias. Jesus foi ressuscitado, assentou-se à direita da majestade nas alturas, recebeu a promessa do Pai, que é a promessa do Espírito Santo, e derramou isso que vocês estão ouvindo. Ou seja, o Espírito Santo veio. E se o Espírito Santo vem, ele vai. Né? Sim ou não? Sim. Se ele vem, ele vai. Repete aí para eu ouvir. Se ele vem, ele vai. Como é que é? Se ele vem, ele vai. Se ele vem, ele vai. Né? Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Então Jesus disse, eu preciso ir para o Espírito Santo vir. Ué, ele já não estava na terra? Num certo sentido, sim. Mas nesse sentido, não. Nesse sentido de habitar no coração humano, morar dentro do ser humano, o corpo do homem ser o corpo do Espírito Santo, do espírito humano se unir ao Espírito do Senhor Jesus e ser um mesmo Espírito com ele, isso nunca, só na nova aliança. No dia que chegar o fim deste período de graça da história da igreja, aí sim o Espírito Santo, mais uma vez, parará de agir e o corpo dele, o corpo da igreja, o corpo de Cristo, será retirado juntamente com ele, tá? O que é que vai acontecer no mundo então? Deus vai voltar a tratar com o mundo do jeito que ele fazia no período do Antigo Testamento. Ele vai tratar primeiramente com Israel e a partir de Israel ele vai tratar com o mundo. É exatamente isso que vai acontecer. Que é por isso que lá em Apocalipse se fala de 144 mil homens virgens separados para um ministério específico do período tribulacional, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. É por isso que fala de 2 profetas do calibre de Moisés e de Elias atuando na cidade de Jerusalém, onde vão ser mortos, seus corpos ficarão estirados. É a partir da Judeia que o anticristo há de reinar no mundo. Por isso que Jesus disse que quando vocês virem o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem estiver na Judeia, fuja para os montes, porque tudo vai se voltar para Israel. O protagonismo israelita vai voltar mais uma vez. Quando o período da igreja tiver passado, as coisas voltam a ser como era no Antigo Testamento. As pessoas poderão ser cheias do Espírito Santo, como o povo do Antigo Testamento era, não como nós, na época da igreja, fomos. Amém? Mas, nem sei porque que eu falei sobre isso. Mas, sim, por causa dos mortos em Cristo e dos vivos em Cristo. Porque Paulo diz aqui no versículo 16, seria isso? Mortos em Cristo. E no 17 ele fala, e nós os vivos, ou seja, mortos em Cristo e vivos em Cristo. São pessoas específicas, não é todo mundo, não é a ressurreição dos mortos. Ele está falando da ressurreição dos mortos em Cristo. É uma ressurreição seletiva. Isso aqui não era ensinado em nenhum lugar dos textos bíblicos daquela época, tá? É uma coisa que Jesus contou para Paulo.
Não era um conhecimento de domínio público. É por isso que quando Paulo vai tratar sobre isso, ele diz, versículos antes, eu acho que é lá no versículo 15, ele diz, eis que vos declaramos por palavra do Senhor. O que significa isso? Jesus apareceu a Paulo, contou para ele o que ele vai contar para a gente depois. Ele não podia citar um texto da Bíblia da época dele, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento, porque não tinha nada escrito sobre o arrebatamento, sobre isto que Paulo revela. Que é por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai falar novamente do arrebatamento, ele chama de eis que vos digo um mistério. Por que é mistério? Porque não tem informação. É uma coisa nova que Jesus revelou para Paulo. Então, é uma revelação especial sobre uma ressurreição especial. A ressurreição já prevista do período do Antigo Testamento aponta para o momento depois da tribulação. É neste momento que todos os mortos ressuscitarão, como o Antigo Testamento já previa. Mas essa ressurreição especial é uma revelação especial concedida por Jesus a Paulo. Então, por que eu estou falando isso? Porque os pós-tribulacionistas se confundem com textos assim e acham que isso prova que o arrebatamento tem que ser no final da tribulação, porque o Antigo Testamento falava que a ressurreição vai acontecer no final da tribulação. Mas essa ressurreição é uma ressurreição específica, particular, seletiva. Amém, gente? Amém. Os mortos em Cristo ressuscitarão, nós os vivos, ainda que não morramos, seremos transformados, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí no versículo 18, que é o final aqui desse contexto, ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ora, ele acabou de falar do arrebatamento. Se o arrebatamento vai acontecer somente depois da tribulação, por que ele não disse isso? Como é que ele fala do arrebatamento e diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras? Porque até que o arrebatamento aconteça, né, se o Espírito não me engana, se é um arrebatamento pós-tribulacionista, então ainda vai surgir o anticristo, vai ser aquele pega, não pega, hora não pega, vai ser decapitação para cá, decapitação para lá, é o tempo de angústia como nunca houve, nem jamais haverá, uma tribulação horripilante do sol ficando preto, a lua vermelha como sangue, as estrelas caindo do céu pela terra, ilhas sendo movidas do seu lugar. Aí como é que ele diz isso? Que a gente tem que ficar na expectativa do arrebatamento, e diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Porque ele está deixando de fora uma coisa muito importante. Agora, se isso fosse verdade, e ele tivesse acrescentado, olha como não faria sentido. Bom, gente, então é o seguinte, vocês sabem que vai ter a tribulação, vai ter muita perseguição, muita gente vai ser decapitada, muita gente vai ser destroçada, vai ser um tempo de angústia como nunca houve, nem jamais haverá, mas no final vai ter o arrebatamento. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Faz sentido? Não faz sentido. Por que Paulo não menciona a tribulação? Porque a tribulação é para o povo do mundo. O arrebatamento é para a igreja, mas a tribulação é para os que são de fora, para os demais que não têm esperança. Amém? Amém. É por isso que aqui no capítulo 4 ele se inclui no arrebatamento. Ele diz, nós seremos arrebatados. No capítulo seguinte, que é quando Paulo vai falar da tribulação, veja o que ele diz. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, o dia do Senhor aqui não é o dia do arrebatamento, tá? Não é o dia da manifestação final de Jesus Cristo. Ele está falando aqui da expressão que faz referência ao período tribulacional. É quase um termo técnico. O dia do Senhor é uma expressão que é usada muitas vezes na Bíblia para se referir à tribulação. Nem sempre se refere à tribulação, mas grande parte dos textos proféticos, quando usam a expressão, estão falando do período tribulacional. É um período de tempo que vai desde o arrebatamento até a criação dos novos céus e da nova terra. Envolve todo esse período, tá? Arrebatamento, tribulação, milênio, ressurreição, juízo do trono branco, criação dos novos céus e da nova terra. Porque a expressão aparece em diversos contextos que fala de cada um destes períodos. Para você saber de que período a expressão está falando, basta olhar o contexto onde a expressão aparece. Aqui a gente sabe que não é o arrebatamento, não é a manifestação final de Cristo, porque ele diz que vai ser como a vinda de um ladrão de noite. A vinda de um ladrão de noite não é coisa boa, é coisa ruim. Porque o próprio Senhor Jesus já explicou que qualquer ladrão que se preze vem para matar, roubar e destruir. Amém, gente?
Então ele diz, o dia do Senhor, que é o período tribulacional, vem como ladrão de noite. Para quem vem como ladrão de noite? Para quem é da noite, não para quem é do dia. Ou seja, ele está falando da experiência do povo do mundo e não a experiência do povo da igreja. É por isso que na sequência ele explica dizendo, quando andarem dizendo, olha a conjugação verbal, quando eles andarem dizendo. Ele não está falando com a igreja quando andardes dizendo, quando andarmos dizendo. Não, ele diz quando eles que são de fora começarem a dizer, agora a gente tem paz e segurança. É o povo do mundo que precisa de um novo político, uma nova comoção social, um novo movimento geopolítico, para que eles achem que agora tem paz. Nós não precisamos disso, porque a nossa paz está no Senhor. É por isso que ele diz, quando eles andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes, não é nos, não é vos, é lhes, sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e eles, está implícito, eles de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa, como a visita de um ladrão. Não é isso que ele diz aqui? Hein, gente? Ou seja, no capítulo 4, Paulo fala do arrebatamento. No capítulo 5, Paulo fala do dia do Senhor, do período tribulacional, que é chamado também de dia do Senhor. No capítulo 4, quando fala do arrebatamento, ele se inclui. No capítulo 5, quando fala da tribulação, ele se exclui. No capítulo 4, ele diz, eu também vou. Nós seremos arrebatados. No capítulo 5, ele diz, eles não escaparão. Dá um amém aí, igreja. Amém. Paulo disse, eu vou no arrebatamento. Quem ficar não escapará. Nós seremos arrebatados. Eles, de nenhum modo, escaparão. Sabe por que Paulo fala do arrebatamento no capítulo 4 e fala da tribulação no capítulo 5? Porque o arrebatamento vem antes da tribulação. Que é por isso que ele fala do arrebatamento no 4 e do que acontece depois, que é a tribulação, ele fala no capítulo 5. Amém, gente?